tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva, e que o amor quebre qualquer barreira juntos com teu mar, como nos velhos tempos de outras tantas, que o seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti pra exercitar. O que te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, é a vitória diante de seu olhar está. O que te detém de amar, saber que não pode viver pro odiar, e medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar. Está no ar o programa Evangelho Redivivo Interativo, uma realização da 5ª União Regional Espírita, onde Jesus é sempre o caminho, a verdade e a vida. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Evangelho Redivivo Interativo, uma realização aqui da 5ª União Regional Espírita. E hoje estamos numa edição especial, né, do nosso programa Evangelho Redivivo. E hoje nós vamos falar, o nosso tema, o nosso programa de hoje é o lançamento do livro Jesus às Margens do Genezaré. Né? E hoje nós temos também, como sempre, a presença do nosso companheiro Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite, Denilson. Boa noite a todos de casa. Então, estamos entrando mais uma vez aí numa sexta-feira extraordinária para falar de um assunto maravilhoso, né? Falar de Jesus novamente, levar Jesus aí para dentro da sua casa. E hoje com esse lançamento mais que especial, que é o livro da nossa querida amiga Mauri, que já participou do Evangelho Redivivo conosco em outra oportunidade, e que hoje vai falar desse livro que tem histórias fantásticas. Eu recomendo que todos leiam, mesmo que vocês tenham informações aqui na live, que não vão ser muitas, a gente vai tentar não dar tanto spoiler, mas eu recomendo que vocês leiam justamente para meditar nas mensagens que existem nesse livro, que são tão edificantes. Então, uma boa noite a todos e vai ser uma noite bem produtiva, um banquete espiritual, né? Certo, então. Então nós vamos dar início ao nosso programa de hoje, falando sobre Jesus como mestre de obra no nosso planeta Terra. Jesus cercou-se de espíritos de diversas ordens. Teve a contribuição de espíritos superiores na Terra para a organização do orbe terreno, mas ele também não desprezou a mão de obra do coletor de impostos Mateus, como também não refutou a presença na sua obra da mulher adúltera, vendo em sua alma os sentimentos mais nobres. O Mestre Jesus não ignorou a fé e a determinação de Pedro, o pescador, convidando-o para que ele se tornasse em sua obra um pescador de almas. Jesus, em nenhum momento, diante da pouca fé e das dúvidas que pairavam sobre Tomé, deixou de ver nele a capacidade de servir em sua obra redentora. Na obra do Cristo, encontramos diversos espíritos trabalhadores, superiores e inferiores, conhecidos e anônimos, pois afirmava ele, em suas pregações, que não teria vindo ao mundo para os sãos, mas para auxiliar os doentes da alma. Jesus nos mostrou que a boa vontade é a ferramenta inicial para a realização de toda obra, e que se nós tivéssemos fé,
do tamanho de um pequeno grão e acreditássemos, tudo nos seria possível. Todos nós somos convidados a fazer parte desta grande obra, a da regeneração pelo amor. Então, mãos à obra, façamos a nossa parte, pois Jesus, todos os dias, no íntimo de nossas almas, está nos convidando para construir com muito amor o reino dos céus dentro de cada um de nós, para que nos tornemos, todos nós, os artífices da nossa própria evolução. Então, que possamos todos nós, né, seguir em frente, continuar, abraçar a tarefa que foi dada a cada um de nós. Não importa o tamanho da tarefa, muitas vezes a gente tem a tarefa dentro do nosso lar e a gente queria fazer coisas mais importantes, coisas grandiosas, né? E a Madre Teresa de Calcutá já dizia, né, que o ser humano está sempre querendo fazer grandes coisas e acaba não fazendo nada, né? Então, é importante, às vezes, aquela coisa tão simples dentro do nosso próprio lar, ou no nosso ciclo de trabalho, ou na nossa própria casa espírita, né, entre os nossos companheiros, a gente tentar fazer a nossa parte que nos toca na criação. E começando, né, o Tiago já apresentou a nossa companheira Mauri, né, do Centro Espírita Operários do Bem, uma trabalhadora há muitos anos, né, Mauri, no Centro Espírita Operários do Bem. E só que hoje, mesmo sendo um programa interativo, nós não vamos estar na apostila do Evangelho Redivivo, né, que a gente vai falar do lançamento deste livro, mas nós gostaríamos da sua participação. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, temos uma pergunta para você, tá? Uma pergunta interativa, né, que o pessoal vai colocar na tela. Se você pudesse entrar agora, né, estar agora nas margens do Lago Genezaré, com Jesus, o que você faria? Agora eu vou me transportar, né, Mauro? Né, Tiago? Vamos nos transportar agora em desdobramento lá para o lago, né? E tá olhando, e eu estivesse vendo agora Jesus na minha frente lá, ele conversando com o pessoal, o que eu faria? Será que eu ficaria calado? Será que eu faria uma pergunta? Né? Será que eu ia querer perguntar para ele alguma coisa sobre o universo, sobre a minha própria vida, a minha existência, sobre Deus? Né? O que você perguntaria? O que você faria? Né? Você simplesmente ficaria extasiado, de repente, apenas observando o Cristo e sorrindo? Né? Então, fica aí esta enquetezinha para você participar com a gente hoje do programa. E nós vamos já começar agora com a nossa convidada, né, Mauri? Boa noite, Mauri, tudo bem? Uma boa noite para todos. E, em primeiro lugar, quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês e agradecer pela oportunidade de podermos divulgar essa obra que visa chegar até o coração das pessoas, porque fala das mensagens de Jesus. Já que você tocou da obra, né, o que ela visa, então a gente gostaria de perguntar para a gente qual é o objetivo do livro Jesus às margens do Genezaré. Qual é o objetivo desta obra hoje? Nas páginas de Nilson, das páginas introdutórias do livro Jesus de Nazaré, de Genezaré, perdão, há uma prece, uma mensagem intitulada Na Obra do Cristo, que expressa bem o pensamento da equipe espiritual que escreveu essas páginas e também o objetivo dessa obra. Então, eu vou citar um pequeno trecho ali que diz o seguinte: permiti, Senhor, que levemos a vossa palavra a todas as almas que têm fome de amor. Damo-nos conta que grande é a tarefa a ser empreitada, pois quando nos referimos às almas com fome de amor, estamos falando de toda a humanidade. Então, esse é o objetivo dessa obra, chegar até o coração das almas carentes, das almas famintas de amor. Para nós termos uma ideia,
Essa obra aqui de Nilson Thiago foi psicografada em 5 semanas. E daí faltava ainda terminar a digitação, o que levou mais umas 2 semanas, portanto, 7 semanas. E nesse meio tempo, nós entramos em contato com a editora O Clarim, que compreendeu a necessidade de levar essas páginas o quanto antes até as mãos dos leitores. Houve uma pressa de que essa obra viesse até o público. Ela tem por objetivo trazer conforto, consolo, bom ânimo, esperança e principalmente luz para essa humanidade que está tão sofrida, tão desorientada, deprimida, ou então em processos de ansiedade, de agitação, porque não tem sabido compreender a mensagem do Cristo. Então, eu quero agradecer, aproveitar para agradecer a toda a equipe da editora O Clarim pela sensibilidade que teve, por compreender que a humanidade está carente de amor, a humanidade tem fome de amor, e Jesus há de proporcionar para todos nós o alimento para as nossas almas, o alimento para saciar essa fome que todos nós temos. O pão espiritual, né, Mauro? E até tem um capítulo no livro que fala sobre isso. No final nós vamos narrar essa história, porque eu acredito que é o que nós mais estamos precisando no momento desse pão espiritual, que logo mais todo mundo vai saber do que se trata. Exatamente. Certo, então. Teria algum comentário para colocar na tela? Ou por enquanto ninguém comentou nada? A Maristela está pedindo informações de onde comprar o livro e qual seria o valor. Daqui a pouquinho, no final, a gente talvez fale sobre isso, né, Mauro? Sim, Miguel Barlela Martucci, boa noite. Peço favor, oração e proteção para o meu filho, Luiz Felipe, de Moema, Minas Gerais. Então, a gente vai, certamente, estar mentalizando ali em prece. Aí, respondendo a pergunta, né, o que você faria, né, vendo Jesus aí no Lago de Genezaré, a Teresa respondeu: eu cairia de joelhos e pediria as suas bênçãos. Deixa eu ver se tem mais algum. Gisela. Também está questionando a questão do livro, se conseguimos comprar com facilidade este livro. Mais alguém? Pela internet. Então a gente vai colocar depois ali certinho essas informações no final, a Maureen vai passar certinho para nós. Fabiola diz: eu ia admirá-lo e agradecê-lo, depois ia pedir se podia abraçá-lo. Imagine, Fabiola, que ele está sempre de braços abertos. Inclusive, nesse livro ele fala sobre ele está aguardando a humanidade, né? Então essa espera dele também é recíproca. Esse abraço certamente não seria negado, ele estaria de braços abertos esperando para receber, né? Eu acho que é isso, então. Deixa eu ver se tem mais algum. A Gilda. Não sei o que faria, se admirar, chorar, sentir ou pedir. Imagina, né? A gente tem à nossa frente o nosso modelo, o nosso guia, nosso irmão mais velho em humanidade, ali na nossa frente, né? Imagina um misto de emoções que não surgiria lá no nosso íntimo, né? A Vínia diz: eu gostaria muito de às margens desse lago e na presença de Jesus aprender com ele, a silenciar a alma para melhor entender os propósitos divinos a meu respeito. Eu acho que é uma vontade de todos nós. E a Gisélia comenta: acho que eu choraria muito. É o resultado do misto de emoções e sensações que a gente certamente iria experimentar. Então o pessoal pode continuar respondendo ali, que a gente vai daqui a pouquinho compartilhar de novo as respostas com o pessoal de casa.
Então agora a gente vamos continuar com as nossas indagações aqui, né, Mauri, a respeito do livro. E o pessoal também, no final a gente vai dar ali onde está à venda os livros, o livro, né? E também a Mauri não psicografou apenas esse livro, esse é o terceiro livro já dela, né? Os outros dois eram 2 romances, né? Eu também já li, são ótimos, né? Os outros 2. Até me identifiquei muito com aquele primeiro livro, até, mas... Nos Campos da França. Nos Campos da França, porque é um local que eu já vivi, né? Muito recentemente. Esse foi o primeiro, né? Uhum, Nos Campos da França, e depois o segundo aconteceu em Paris. E tem, Denilson, mais 2 livros prontos, psicografados, porque o ano passado eu pude me desligar das minhas tarefas profissionais e me dedicar exclusivamente à psicografia. Então, além do livro Jesus às Margens do Genesaré, nós psicografamos mais 2 romances doutrinários. Certo. Mauri, assim, na questão do livro do Jesus às Margens do Genesaré, há uma história ali de Ana e da mãe do pequeno Tito. O que essa história ali que conta no livro tem a nos oferecer para nós? A certeza da imortalidade da alma. Eu acredito até que um dos objetivos principais desse livro é justamente ir ao encontro de todas essas pessoas que estão enlutadas agora, chorando a falta de um parente, de um filho, de um marido, de um pai, de um familiar querido. Então, aqui você falou de Ana e da mãe do Tito, que são 2 histórias diferentes que tem ali no livro. Tanto Ana como a mãe de Tito tiveram filhos que desencarnaram ainda jovens. A mãe de Tito, ao procurar Jesus, logo teve a certeza de que o seu filho ainda vivia, que a morte era apenas uma utopia. E Ana, embora inicialmente revoltada, inconformada com a situação, logo mais também teve a convicção de que seu filho havia sobrevivido à morte física. Então, para uma mãe, para um pai também, que viu a morte arrebatar de seus braços o filho querido, a certeza de que a morte não é o fim, que é apenas um adormecer nesse plano e um despertar no plano espiritual, proporciona um consolo, um conforto que faz toda a diferença. Na história, minha mãe, eu vivo. Mais tarde, quando a mãe de Tito desencarnou e se reencontrou com o filho querido no plano espiritual, este lhe falou: eu vou procurar repassar como está escrito ali no livro. Porque se eu fosse falar com as minhas próprias palavras, eu provavelmente iria empobrecer o texto. E ele, assim, de uma beleza comovente. Então, o Tito, ao receber a mãe no plano espiritual, falou: que bom, minha mãe, que ouvistes Jesus. Desde aquele dia em que tivestes a certeza de que eu vivia, não só o vosso coração se acalmou, como o meu também. As separações no mundo são transitórias. A certeza do reencontro é a grande verdade. Para vós, não foi necessário chegar aqui para ser desagraciada com a revelação que todas as mães saudosas um dia vão ter. Já no mundo, o vosso coração se abriu para esta verdade. Quantos sofrimentos vos poupastes por ouvir Jesus? Quisera, minha mãe,
que todas as mães que pranteiam o filho, a morte do filho querido, soubessem dessa verdade. Por isso, necessitamos levar Jesus a todos os cantos do planeta. Em toda parte há uma mãe que chora. Necessitamos levar Jesus para que as mães saudosas experimentem a revelação da verdade ainda no mundo, para que os seus corações se asserenem, se confortem no triste vale de lágrimas e cultivem a certeza, a esperança do reencontro. Que as mães possam escutar a mensagem de seus filhos que dizem: eu vivo, minha mãe, eu vivo. Denilson, se o nosso programa hoje se restringisse apenas a 5 minutos e eu pudesse falar dessa pergunta que foi feita agora, o que Jesus trouxe para a Anne, para a mãe de Tito, que foi a certeza da imortalidade do espírito, eu já me daria por satisfeita. Porque eu tenho 2 filhos jovens e nós podemos imaginar a dor que uma mãe e um pai experimentam com a perda de um filho ou mesmo de outros entes queridos. Então, eu até quero aproveitar para pedir que quem ler esse livro aqui, Jesus, às margens do Genezaré, que o passe para a frente, que o presenteie para alguém que perdeu um ente querido, porque essas páginas aqui trazem um consolo muito grande para todas essas pessoas que estão atravessando agora um luto que tem ocorrido em massa em virtude da pandemia, mas também de outras tragédias que a gente vê por aí, como na cidade de Petrópolis, acidentes de carro aqui nas nossas BRs, onde desencarnam, às vezes, famílias inteiras. Então, esse pedido eu faço de coração. Onde a gente souber que tem alguém enlutado, que a gente possa levar essa mensagem através das páginas desse livro. Certo, então, estamos com mais comentários ali, eu ia passar mais um questionamento para a Mauro, mas vamos ver, Tiago, acho que tem mais pessoas comentando ali sobre a nossa enquete, né? Vamos ver? A Gisélia complementa, então ela falou que antes, né, no comentário, que ela iria chorar bastante, agora ela disse que ficaria hipnotizada. E realmente, né, a imagem do nosso mestre nos hipnotiza, né? A Carla diz: primeiro admirá-lo. O que queres que eu faça, Senhor? É a pergunta que Paulo fez lá na estrada de Damasco, né? A Arlete, né, que está conectada aí com o Vovó Radical, penso que seria um momento de muita emoção. Sou Arlete, desculpe, entrou com outro e-mail. A gente já conhece. E a Gisélia complementa: como eu preciso acreditar nesta imortalidade. É essa crença que me motiva ainda a viver. Perdi minha mãe em maio último de Covid, estou imensa em dor. Foi o que a Maureen comentou, né? O mundo está lutado, né, por tantas pessoas aí que desencarnaram nesses 2 últimos anos, né? A Georgina: o que o Mestre Jesus falaria com as nações nucleares que podem destruir o planeta que ele levou bilhões de anos para ele e sua equipe nos entregar? A partir do momento em que Jesus passa a fazer morada no nosso coração, a gente acaba deixando o egoísmo, né? Essas vaidades que a guerra apresenta de lado. Então, viver em fraternidade. A partir do momento que Jesus fazer morada no coração dos homens, certamente a guerra acabará. Angelita: para uma mãe que perde um filho, descobrir que o espírito vive faz toda a diferença. Eu descobri isso há alguns anos quando minha filha partiu, e essa verdade fez toda a diferença.
Então, a Angelita e a Gisélia compartilhando as suas dores, né? E a gente se compadece. E a doutrina se torna consoladora justamente por isso, por nos dar essa certeza de que a vida continua, né? Eles só estão do outro lado, prosseguindo aí na sua caminhada. Margarete Pacheco, diante de Jesus, será que eu conseguiria falar? Senhor, permita receber um pouco desta luz, para que assim eu possa levar essa luz aos meus irmãos necessitados. A Rita, creio e não tenho como não crer, sou eterna aprendiz sempre. Verdade, Rita de Cássia. Gente, nós somos eternos aprendizes, né? Precisamos nos colocar sempre a ouvidos e coração aberto para aprendizado, né? Certo. Então, obrigado a todos, né, que estão participando, mandando, né, as suas opiniões, ajudando a gente aqui com o nosso programa. E até, se de repente vocês quiserem fazer alguma outra pergunta para a Mauri, né, diante das informações que ela vai trazendo, ela vai responder com certeza para vocês, tá? Não necessariamente precisam questionar apenas só sobre a pergunta norteadora da gente, que é: se você pudesse estar agora às margens do Genezaré com Jesus, o que você faria, né? Eu acho que eu gritaria: achei, né? De repente cada um faria. Eu acho tão interessante, eu acho que, não sei se é Emmanuel, agora não me recordo, que ele diz assim, duas mulheres, né, estavam juntas, daí uma disse assim: se viesse um assaltante, eu gritaria, eu reagiria. Aquela que disse que reagia, não reagiu, né? E aquela que disse que ficaria com medo, reagiu. Então, realmente, a gente não sabe qual é a reação da gente, né? Eu tive uma amiga minha que foi visitar o Chico Xavier na época, Chico Xavier estava encarnado ainda, e ela queria fazer tanta pergunta para o Chico, chegou lá, disse que ela só chorava, olhava para ele e não conseguia abrir a boca, não conseguia falar nada, né? Então, realmente, é algo que a gente, só na hora que a gente estivesse realmente na frente da pessoa, que a gente talvez ia saber realmente o que a gente ia fazer, né? Porque às vezes é uma incógnita. Mas a gente tem vontade, né? Pelo menos, né, Tiago? Vontade de fazer 1000 perguntas e tudo mais. Então, assim, Mauri, continuando aí com o nosso livro, sim, né? Uhum. Eu falo nosso porque nós estamos participando aí, nós vamos ganhar O livro é de todos nós, porque, todos na verdade, foi um presente que a espiritualidade enviou para nós, tá? Então, é nosso. É nosso. Já me senti dono, por isso que eu falei, no nosso livro. No capítulo O Despertar da Humanidade, Jesus diz a Pedro que precisa permanecer desperto enquanto a humanidade não acordar. O que ele espera de nós, Mauro? O texto, O Despertar da Humanidade, que é um dos primeiros ali do livro, conta que os pescadores que trabalhavam ali na orla que contornava o lago, com a chegada do crepúsculo, se recolhiam para o repouso merecido, para o descanso necessário após um dia de muita luta, de muito labor, de sol a sol. E diz o texto ali, o despertar da humanidade. Mas ele, Jesus, não descansava nunca. Havia tanto trabalho a realizar, tantos corações a despertar, tantas almas a orientar. Em sua comunhão com o Mestre, em sua comunhão com o Pai, o doce Nazareno renovava as suas forças e recordava a humanidade que dormia, enquanto ele tinha tanto para ensinar. Vejamos só, recordava a humanidade que dormia, enquanto ele tinha tanto para ensinar. Por aí nós podemos imaginar a aflição do Mestre, com tanto para dar, com tanto para oferecer, e nós ainda com os nossos corações fechados, endurecidos até, porque em estado de adormecimento. Então, respondendo à sua pergunta, Denilson, o que ele espera de nós? Segundo o texto, ele espera que nós despertemos, que nós saiamos da letargia espiritual em que nos encontramos.
Mas Ele espera de nós também compreensão e boa vontade. Compreensão para nós assimilarmos os seus ensinamentos e boa vontade para colocá-los em prática. Porque a fé sem obras é morta. Numa outra história, um homem procurou Jesus e perguntou: Senhor, os vossos ensinamentos são apenas para os desvalidos da sorte? Ou seja, os infelizes, os necessitados, os desamparados? E Jesus respondeu: a minha doutrina não é dirigida apenas para os que sofrem, mas também para todas as pessoas de boa vontade que compreendem a palavra do Pai. Então, Ele espera de nós compreensão, boa vontade, mas antes disso tudo, Ele espera que nós despertemos para a beleza, para a profundidade dos seus ensinamentos de amor. Nesse capítulo, Maureen, tem uma parte que é muito interessante, né? Que é logo lá no início, quando ele começa ali o seu diálogo com Pedro, né? Então ele diz que ele não vai descansar enquanto todos despertem, né? E aí ele fala que quem sabe amanhã, com a luz do dia, todos consigam abrir os olhos e compreender que eu passei a noite cuidando de todos. Então, esse reconhecimento, né, de entender que Jesus velava por nós há tanto tempo, e cada um vai no seu momento reconhecer isso. Então, por isso as pessoas estão tão carentes de Jesus hoje, indo buscar, né, nas igrejas, nos estudos propriamente do Evangelho Redivivo, que a gente fala aqui, né, tantas pessoas interessadas, justamente porque começaram a compreender que tinha o irmão mais velho ali vigilante, né? Velando, né? Velando, aguardando esse despertamento da humanidade. Então, é confortador ver a preocupação dele para conosco, cuidando de nós, velando e esperando que nós acordemos. Foi a parte mais linda que eu achei desse capítulo, cheio de ensinamento, né? Então, continuando aqui com a nossa enquete, nos capítulos intitulados Cooperação e Marcos, o Soldado, Jesus nos traz uma lição importante com relação ao nosso trabalho na seara do bem. Qual seria essa lição, Maureen? Olha, na verdade, em relação a essa pergunta, eu não sei dizer qual a lição a que você está se dirigindo ali, porque são muitas lições. Esses 2 capítulos, tanto do soldado Marcos, como esse outro da cooperação, que Jesus passa assim, muitos ensinamentos para Simão Pedro, eles trazem muitas lições que fazem a gente pensar. Mas eu destaquei aquelas que me chamaram a atenção, que Jesus disse a Simão Pedro que a sua obra vai se instalar no mundo com a cooperação de todos. Ou seja, ele aguarda que todos nós colaboremos com a sua obra. O Cristo também fala que não vai perguntar que tarefa nós estamos realizando no campo do bem, mas vai observar se nós estamos com as mãos ocupadas. Ou seja, se nós estamos trabalhando, se nós estamos realizando. E ele diz também que a cooperação começa em atos pequenos, com a superação do egoísmo e da preguiça. E ali, em relação ao soldado Marcos, eu vou ler aqui, vou precisar do meu óculos, né? Ele diz assim, me chamou muito a atenção: cumpre os teus deveres no mundo,
mas com um sentimento de pureza e de amor, que o mal se arreceará de instalar-se em teu coração, embora fique te espreitando à distância. Purifica teus sentimentos e transforma o teu derredor. Assim estarás comigo e fazendo a vontade do Pai. Então, aqui mostra que nós temos a capacidade de transformar o nosso derredor com a nossa transformação interior, com a prática dos seus ensinamentos, porque os nossos exemplos, como diz ali em outra história, despertam outros exemplos. E é interessante, Maureen, porque o ensinamento que interliga essas duas histórias, claro, são vários ensinamentos, né? Como você mesmo disse, tem muitas lições ali. Mas o que interliga essas duas histórias é o fato de que, no capítulo A Cooperação, né, quando ele conversa com Simão Pedro, Simão está preocupado porque está chovendo e ele não tem como trabalhar lá na rua. E aí Jesus faz ele olhar que tem serviço dentro de casa também. Então Simão olha e vê que a mulher dele está varrendo e se sente envergonhado, né? Uhum. E na conversa com o soldado Marcos tem vontade de seguir Jesus, mas ele é um soldado romano, né? E aí ele questiona Jesus, ele fala, mas eu posso cultivar os teus ensinamentos, né? E, enfim, ele fala, até tem uma parte aqui que eu tinha separado, que acho bem importante, né? Mas que ele diz assim, cumpre os teus deveres do mundo com sentimento de pureza. Aí foi o que você colocou, né? Mas ele disse que é interessante que ele fala no final, né? O soldado pergunta, então, Senhor, eu posso colocar os vossos ensinamentos em prática, mesmo do ambiente adverso que eu vivo? E ele disse, sim, meu amigo, explicou Jesus. É nos santuários do teu coração que vivenciarás os meus ensinamentos. Para isso, não importa onde te encontres, o que importa é estar com Deus. Então, a gente tem que começar a olhar ao nosso redor, independente, né? Pedro estava com uma visão limitada para fora, mas ele poderia servir ali. E o soldado estava com aquela visão de onde ele estava, tinha muita hostilidade, né? Ele ia sofrer perseguição, mas é o coração da gente, né? Então a gente precisa estar aberto aos ensinamentos do Cristo e servir aonde nós estamos, né? Aonde nós fomos colocados, sempre temos uma tarefa aí para cooperar, né? Então eu acho que esse é o ensinamento que une os dois ali, né? Mas recheado de outros tantos ensinamentos, como você destacou aí, né, Mauro? Exatamente, porque Marcos estranhou como fazer o bem no meio adverso em que eu vivo, né? E o Cristo falou aqui, ó, podes estar no meio do mal sem seres do mal. Né? Então, o ambiente pode ser adverso, mas as boas intenções dele devem ser sinceras, com aquele sentimento de pureza de que a gente falou antes, e que são capazes de transformar o ambiente. E a transformação do ambiente começa com coisas diminutas. Às vezes as pessoas querem fazer coisas grandiosas, né? E acabam até não fazendo nada. Então, começa assim, com pequenas gentilezas, com pequenas atenções dentro do próprio lar, e aí a gente vai exercitando o espírito de doação para estender o amor também para além das fronteiras da nossa casa. Perfeito, então. O pessoal pode colocar a quinta perguntinha ali. O que seria a verdadeira solidão nos dizeres de Jesus a João? Olha, Jesus traz vários esclarecimentos ali, e inclusive em relação à incompatibilidade que muitos casais experimentam, porque não existe aquele vínculo de união que deveria existir, de cooperação,
e o que faz com que cada qual se sinta sozinho e muitas vezes comecem a acalentar o desejo de buscar novas experiências afetivas. Mas eu vou trazer mais num sentido geral, porque ali também há muitos esclarecimentos do Cristo que ele faz ao discípulo João sobre a solidão. Então, o Cristo diz que a solidão não está relacionada à presença ou ausência de alguém junto de nós, mas à falta de comunhão de pensamentos, de ideias, de sentimentos, de objetivos. Mesmo na companhia de alguém, nós podemos nos sentir sozinhos. Se ali não existir cooperação, se ali não existir compreensão, ou seja, fraternidade. Então, diz Jesus, enquanto as pessoas não se moverem dentro do mesmo espírito de compreensão, sentir-se-ão sempre sozinhas. Então, ele mostra, assim, que a compreensão é fundamental, porque quando nós compreendemos um ao outro, cria-se aquela empatia e nós nos sentimos menos sós, porque o outro está compartilhando daquilo que nós estamos vivenciando. Mas, ao mesmo tempo que Jesus fala sobre a solidão, ele também apresenta um caminho para nós superarmos a solidão, apresentando como modelo a sua comunhão com Deus. Essa é uma passagem que eu também achei muito bonita, que eu vou ter que ler aqui, porque às vezes as palavras da gente não expressam a beleza do que está escrito ali. Então, ele apresentou como modelo de superação da solidão a comunhão dele com o Pai. Então, ele diz assim: tenho dito que eu e meu Pai somos um só. Haverá momentos em que ficarei completamente sozinho no mundo, mas a minha comunhão com o Pai não permitirá que eu esteja só. Por isso, João, propaguemos a lei de amor que há de reunir todas as ovelhas em um só rebanho. O amor precisa cumprir a sua tarefa, porque não basta estarmos acompanhados. Mister se faz que estejamos irmanados, como eu estou com o meu Pai. Ou seja, se nós estivermos com Deus, acompanhados ou desacompanhados de pessoas, nós não nos sentiremos sozinhos. Certo. Então, Tiago, nós acho que vamos ter ali, eu queria ver se o pessoal tem mais algum comentário, acho que deve ter alguma coisa aqui do pessoal. O André, que é nosso companheiro, diz assim: não sei como reagiria ao encontrar o mestre, talvez ficasse tão surpreso que não teria palavras para expressar tal emoção. Foi o que Denilson comentou, né? A gente tem muitas expectativas, mas às vezes na hora não vai ser nada do que a gente planejou. Saber da imortalidade da alma acalma o nosso medo da morte, diz a Maristela. Justamente, né, Maria? Consola e conforta, né? Eu aproveitaria toda essa luz que acalma, que consola e que ampara. Talvez o abraço restaurador do Cristo, né? Sem falar nada, eu acho que é isso que eu faria. Ruth Amoras Amananjas. Eu falaria para Jesus que me mostrasse qual o melhor caminho tomar para ser mais caridosa com os meus irmãos. É interessante fazer essa pergunta pessoalmente, mas ele já nos dá um direcionamento no seu evangelho, tá? Cristiane Clementino da Silva. Uns minutos que eu tiver aqui já estou bem melhor. Então, se você está assistindo a nossa, não sei se é referente à nossa live, mas se está te fazendo esse efeito, Jesus está trazendo isso aí para sua casa, né? Vamos mentalizar suas
melhoras aí, Cristiane. Seria isso, pessoal, então? Isso, então. Então, nós vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista, né, com a Mauri. Para quem não conhece a Mauri, quem é a Mauri, Mauri? Agora me pegou de surpresa. Quem é a Olha, Mauri? sou uma pessoa cheia de defeitos, tá? Muitos e muitos defeitos, espírito endividado, né? Tive a oportunidade de receber essa tarefa da mediunidade através da psicofonia e da psicografia, até para resgatar o meu passado. Mas quero melhorar, quero estar com Jesus como Ele está conosco. Tá certo. Essa pergunta não estava no script, né? Então, me pegou de surpresa. Quem é a Mauri, né? Queria saber quem era a Mauri. Quando falou espíritos endividados, eu pensei, hoje nós estamos endividados em 2 sentidos, né? Espiritual e muitas vezes financeiro também, né? Depois dessa pandemia aí. Então, as dívidas são grandes, né? Mas o mais importante é que o amor de Deus é infinito, né? Então, Ele vai sempre nos abraçar, né? Aquilo que a gente falou no começo do programa, a morte não existe, né? O grande consolo é a imortalidade. Então, a gente saber que a vida continua, vale a pena viver, né? Vamos valorizar a vida sempre, né? Nunca desistir da vida, né? E do amor, né? E amar sempre. A sexta perguntinha, pessoal. No capítulo O Futuro, revela a Jesus suas angústias com relação à aceitação da boa nova por parte dos homens. Qual o conselho de Jesus quanto à tarefa redentora, né? Jesus tinha esse temor ali da aceitação de todo mundo, da boa nova, que ele veio trazer a boa nova, mas é como a gente, né? A gente sabe que o Espiritismo também é esse consolador, veio nos trazer o consolo, mas nem todos, né, aceitam, né? De repente, quando Kardec codificou a doutrina, todo mundo, ele também tinha esse temor, né, de aceitação daquilo que ele estava trazendo, e Jesus nessa aceitação da boa nova por parte dos homens, Mauri. Olha, esse capítulo, Denilson, foi um dos que mais me chacoalhou. Ele traz, assim, muitos assuntos ali, muitas questões que realmente levam a gente a refletir profundamente. E aqui nós só podemos comentar, às vezes, um parágrafo do texto, porque nós temos o nosso tempo. Então, aqui eu destaquei que Jesus lembrou João, seu discípulo, do semeador que distribuiu sementes pelas terras que caminhou. Muitas caíram entre as pedras, outras entre os espinhos, e outras ainda à beira do caminho, onde vieram os pássaros e as comeram. Somente as sementes que caíram em terra boa vingaram. Jesus, então, esclarece a João que os seus seguidores devem se concentrar em espalhar as sementes dos seus ensinamentos. Ou seja, distribuir a sua mensagem. E olhem que interessante. E que Deus, nosso Pai, cuida de preparar, cuida de amanhar o solo do nosso coração, transformando-o em terras boas, em terras férteis, nem que para isso tenha que usar os recursos da dor. Então, diz ali o texto que Deus, nosso Pai, tem o poder de transformar a paisagem. Quando é da sua vontade, ele envia as chuvas, os ventos, e as tempestades vão modificando o solo, vão modificando a paisagem, ainda que leve muitos séculos. A semente que não germinar hoje, germinará amanhã. Então, isso nos lembra muito o momento atual que nós estamos vivendo. Jesus trouxe as sementes, cabe a nós agora distribuí-las, mas o solo nem sempre está fértil, nem sempre está pronto, propício para receber a semente. Mas Deus, nosso Pai, cuida de amanhar a terra.
muitas vezes através da dor, quando o amor não conseguiu lograr esse objetivo. E por isso nós vemos aí pandemias, catástrofes, tragédias, e nós não sabemos o que ainda mais vem. É o trabalho do Pai, preparando, amanhando o solo para que a semente finalmente vingue, finalmente germine. Certo. Nós vamos já passar, então, o Tiago tem algum comentário, Tiago? Não, Denise. Não? O que a Maureen leu aqui já deixa a gente sem palavras até, né? Deixa as palavras com quem sabe usá-las, né? Justamente. Então vamos ver a sétima perguntinha ali, pessoal. Sobre o personalismo que leva às disenções no trabalho do bem. Qual a recomendação de Jesus, né? Essas desuniões que a gente está vendo muitas vezes, né, Mário? Que é uma coisa difícil. E às vezes a gente está retardando a hora da colheita, né? Assim, um momento, todo mundo discutindo uma coisa, outra, e o mais importante, claro, que é a obra, né? Que a obra esteja terminada, né? Mas pode... O Cristo fala que quando um grupo se reúne com o objetivo de realizar o bem, é necessário que exista compreensão entre todos. Porque como nós vamos levar, né, a fraternidade, fazer o bem, levar os seus ensinamentos ao mundo, se nós não conseguimos conviver amigavelmente com os integrantes do grupo em que nós nos encontramos? Jesus fala também que é necessária uma comunicação fraternal entre todos, que exige, olha só que interessante, que exige aprender a ouvir antes de manifestar a própria opinião. Porque o objetivo da obra não é a imposição de ideias, mas sim a implantação do Evangelho de Jesus. Jesus ainda fala também que não é somente a incompreensão dos homens que nós temos que remover, mas também as ervas daninhas que ameaçam de infestação a sementeira cuidadosamente preparada. E que ervas daninhas seriam essas? As incompreensões, as dissensões, as discussões estéreis, as desavenças, que formam aberturas para que os irmãos desencarnados, inimigos gratuitos do bem e do progresso, ataquem a obra, colocando tudo a perder. Inclusive, no meio espírita, nós temos que lembrar desses conselhos tão prudentes do Cristo. Os melindres, né, Mauro, que muitas vezes afastam os trabalhadores, né, por acabar levando muito para o lado pessoal, por não terem as suas ideias acatadas, mas é o que a gente falou, é o personalismo, né? E a gente está ali pela obra do Cristo. E é interessante aquela parte que você destacou ali, né, onde ele diz: como haveremos de falar de fraternidade ao mundo se não conseguimos ao menos nos comunicar com alegria nos santuários dos nossos amigos mais íntimos? A minha palavra necessita de exemplo vivo. Então a gente precisa vivenciar esse amai-vos uns aos outros, né, que ele nos recomendou lá no Evangelho, né? Amai-vos uns aos outros, que é assim que os outros os reconhecerão como os meus discípulos, né? Então essa prática do amor, ela precisa estar dentro dos nossos lares e também dentro dos nossos agrupamentos espíritas, né? Porque estamos unidos ali, como foi falado no capítulo de cooperação, né? A gente se une ali com um objetivo, então precisamos estar atentos aos ensinamentos e entender que temos tanto a ensinar quanto a aprender, né? Só precisamos ter a humildade de sentir isso, né? E de vivenciar isso também. Aqui até queria acrescentar, olha o que Jesus fala: necessitamos nos concentrar em espalhar as sementes de Deus
E quando nos dedicarmos exclusivamente a essa tarefa, perceberemos o quão estéreis são as discussões terrenas. Trabalhemos mais, submissos à vontade do nosso Pai, e não desperdicemos o tesouro precioso do tempo para cultivar malquerenças e a imposição de nossas ideias exclusivistas. É o pensamento do Pai que devemos levar para todas as criaturas. Isso aí, exatamente, Mauri. Na oitava pergunta, Mauri, nós temos agora o capítulo Antônio, né? O romano. Que lição Jesus nos oferece diante das vicissitudes que nos visitam na existência e do nosso apego às pessoas? Quando eu recebi essa história, foi um dos momentos que eu mais chorei. No dia que eu psicografei essa história, a vibração do ambiente estava, assim, diferente. Foi uma coisa muito especial. Tanto é que eu tive que me recompor até para conseguir voltar para casa, pegar o carro, dirigir, porque me tocou muito profundamente. Então, Jesus esclarece ali a Antônio, que era um funcionário de Herodes Antipas, que quando o sofrimento bate à nossa porta, é porque chegou a hora de darmos o nosso testemunho de fé. Ou seja, é aquele momento de aferição dos valores que nós já amealhamos ou não realmente. Então, ele diz que se o sofrimento chega aos nossos lares, desmoronando os nossos sonhos de ventura, como, por exemplo, a partida de um ente querido, é porque terminou o tempo de sonhar, que nos manteria distraídos e desligados dele. Porque enquanto tudo está tranquilo, muitas vezes nós nos desligamos das coisas espirituais, que são os verdadeiros valores que nós devemos buscar. Nós nos desligamos muitas vezes do verdadeiro objetivo da nossa caminhada terrena, que é o de sempre buscar o progresso espiritual. Então, Jesus diz a Antônio: bendize o sofrimento que te acabrunha. Ele é a passagem para novas experiências que conclamam o teu espírito para o amadurecimento. Ou seja, o sofrimento, quando bem aceito, ele tem o poder de nos amadurecer. E numa outra passagem, Simão Pedro diz a um personagem ali da história: o sofrimento, quando bem aceito, tem o poder de transformar almas, abrindo a razão para novos entendimentos. Então, quando a gente amadurece, a nossa visão, o nosso pensamento também se amplia. É como se nós tivéssemos subido um degrau, né? E aquele outro degrau ficou para trás, e nós estamos agora amealhando novas experiências, novos progressos para o nosso espírito. Certo, então. Olha, nós teríamos agora um outro questionamentozinho para fazer para ti sobre qual o desejo de Jesus segundo o último capítulo do livro, intitulado Jesus no Coração dos Homens. Qual o desejo de Jesus nesse último capítulo? Denilson, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de citar um trechinho ali que também me chamou a atenção nesse capítulo, que diz assim: ele chegou a esse mundo de mãos vazias, nem uma morada possuiu, porque o seu objetivo
era habitar no coração dos homens. Mesmo sem possuir nada, ele trouxe tudo o que a humanidade precisava. A luz para que todos pudessem enxergar e alcançar o reino de Deus. Então ele chegou de mãos vazias, mas ele trouxe tudo o que nós estávamos necessitando. Então esse capítulo, que é o último do livro, né, esclarece que Jesus era simples e que ele não espera de nós a construção de templos colossais onde venhamos adorá-los. Ele só pede um espaço nos nossos corações para que ali ele possa se instalar. Então, muitos querem visitar as regiões do apostolado do Cristo para estar mais com ele, esquecidos de que, praticando o bem, nós estaremos mais com o Cristo, porque o amor nos aproxima. Certo. Então, Tiago, algum comentário? Eu estou, como a Maureen acabou de mencionar ali, né, nessa passagem, Jesus de mãos vazias nos aguardando aí, né, esperando o nosso despertar, como ele mencionou algumas vezes aí ao longo do livro, né? Então, antes de a gente ir para a próxima parte, Maureen, no início o pessoal estava perguntando bastante sobre a questão de onde encontrar os livros. Nós colocamos ali nos comentários alguns links aonde o pessoal pode achar o livro pela internet. Então tem no site da Boa Nova, no site da Editora O Clarim e também na Amazon, né? Na Amazon pode comprar tanto o livro físico quanto pelo Kindle, né? Para quem está habituado aí a ler ou está tentando, como eu, criar o hábito de ler pelo Kindle, né? Então tem várias opções ali que a gente colocou nos comentários, a gente vai colocar novamente agora. Então, se vocês clicarem, já são redirecionados e aí lá vocês podem efetuar a compra. Aí não sei se aqui na região, para quem mora aqui, Mauro, tem algum lugar que já está vendendo o livro, inclusive vou aproveitar o gancho para fazer um convite que no dia 6 de março, em Londres, na Sociedade Lontrense, nós teremos uma palestra da Maureen com esse livro, e aí ela também estará ali fazendo uma sessão de autógrafos também, né, Maureen? Então, a gente vai estar comercializando o livro lá também, para quem tiver interesse, e também para acompanhar aí mais um pouquinho das histórias que estão recheadas aí de Jesus às margens de Genezaré. Então, deixo a palavra contigo agora, Maureen, sobre essa questão dos livros, de onde encontrar, né? Nós não podemos agora largar tudo para ir até o Lago de Genezaré, mas nós vamos procurar trazer o Lago de Genezaré mais para próximo de nós. Bom, ali respondendo à pergunta, né? Eu até anotei aqui, tem várias empresas aí que estão trabalhando com vendas online, né? Que podem procurar. Aqui, como você já citou, na editora O Clarim, de São Paulo, que editou o nosso livro aqui, da Boa Nova, no Magazine Luiza, nas lojas americanas, Casas Bahia, Submarino, Mercado Livre, no Kindle, né? E aqui, por enquanto, em Rio do Sul, nós temos ali na biblioteca da nossa casa, o Centro Espírita Operários do Bem. Então, a biblioteca está abrindo toda a noite ali, das 19h30 até 20 horas, e ali nós temos os livros à venda. E queria também aproveitar para lembrar que os direitos do livro Jesus às Margens do Genezaré foram doados por contrato para o Centro Espírita Operários do Bem. Assim como todas as outras duas obras, né,
o trabalho é da espiritualidade. Nós só recebemos a correspondência e passamos adiante. Mas os lucros são destinados ali para a instituição. Certo, então... tu tens os 3 livros ali, né? Pode mostrar os 3 livros para a gente, talvez o pessoal que não chegou no começo. Né? Esse é o último que saiu agora, né? Tá fresquinho, né? O pão saiu do forno, né? E daí temos o primeiro livro, né? Nos Campos da França, que também traz muitos postulados aí da doutrina espírita. E esse livro aqui aconteceu em Paris. Esse livro aqui, quando saiu, eu me apavorei, porque tinha muitos conceitos ali que estavam além da minha capacidade, inclusive históricos, a respeito da Revolução Francesa. Fiquei até com medo da publicação desse livro. Daí eu pedi para que o seu Aparecido Belvedere, que era o diretor na época da editora Clarim, verificasse com algum professor de português, de história, se estava tudo correto, né? E foi passado para um professor e ele, né, disse que estava tudo ok, me tranquilizou, né? E esse livro aqui, inclusive, eu tive a felicidade de lançá-lo na Bienal em São Paulo, no ano de 2010. Foi um momento também, assim, de muita emoção para mim. Eu confesso, Mauri, que sou um leitor bem assíduo, mas que eu não li nenhum desses seus 2 livros. O que me chamou a atenção nesse último livro foi a questão de Jesus, porque desde que eu comecei, né, a estudar a doutrina espírita, a gente vai lendo e buscando conhecimento. Então, A Vida do Mundo Espiritual, Série Psicológica da Dona de Ângeles, e vai indo. Quando eu comecei o estudo do Evangelho Redivivo, eu peneirei muito. Então, hoje eu leio muita coisa relacionada a comentários evangélicos, justamente para criar subsídios para o estudo. Então, romance, essa parte toda eu deixei um pouco de lado, estou mais focado em Jesus. E quando eu estava aí no final do ano, eu lembro que foi meu primeiro dia de férias, e eu acho que até foi o Denilson que compartilhou na rede social, aquele bannerzinho desse livro, aquela imagem de Jesus ali no lago, aquilo me deixou tão emocionado, eu falei, eu preciso comprar esse livro. Aí eu fui lá e aí não tinha, né, mais em estoque, acabei comprando no Kindle, e aí eu olhei e falei, meu Deus, é da Maureen. Eu nem tinha visto de quem era, só o título e a imagem me chamou a atenção. E aí eu acabei lendo ali ele em um dia e meio, eu terminei de ler o livro. E acabei emocionado, muito emocionado mesmo, com tantas riquezas aí de ensinamentos que ele nos trouxe. Na verdade, nossa, né? Você falou o livro da Maureen, é nosso, porque a espiritualidade, como eu falei, teve pressa em trazer esse livro, tanto é que foi assim 5 semanas, olha, naqueles dias eu rebolei. E agora cabe a nós distribuir essas sementes àqueles que estão ao nosso derredor. Eu quero até mandar um beijo, um abraço para a Adriana Angioletti, tá? Daqui a pouco nós vamos fazer uma live também, e ela tá divulgando muito esse livro, sabe? Ali na estante da Adri, ela está sendo assim uma incentivadora surpreendente. E até, Mauri, e até no dia que o Tiago comentou ali que eu compartilhei, é que eu sigo a editora Clarim, né? Eu gosto de muitos dos livros da editora Clarim. Aí eu vi aquele, quando eu olhei Jesus, né, as margens, eu olhei Mauri, eu nem sabia que ela tinha lançado o livro, daí eu peguei, já comecei a compartilhar, achando que tinha sido ela. Aí, sabe, Denilson, eu estava meio com receio, eu estava meio me segurando. Aí, de repente, o Denilson foi lá, colocou, nem era para ter, né? Mas só, eu coloquei, eu compartilhei porque eu vi que a editora tinha, né? E a Maurício que ela estava, né? Daí a gente já convidou ela para fazer esse programa, né? Precisou um empurrãozinho do Denilson ali, de repente, o Tiago já também se sentiu, foi com a onda, né, Tiago? Fomos todos nós e
estamos aqui hoje, né? O Denilson foi inspirado, porque na segunda-feira, quando eu estava fazendo o meu relaxamento, a minha prece antes de ir para a psicografia, que eu psicografo sempre na casa espírita, jamais em casa. Eu psicografo lá e depois digito aqui. Então, vamos supor que eu levo 1 hora para psicografar, eu levo 3 para digitar. Agora eu já estou um pouquinho mais rápida, mas veio ali que era para começar a divulgar. Veio. Daí eu pensei, mas o livro ainda nem chegou em Rio do Sul. Acho melhor esperar. O livro primeiro tem que chegar aqui. E eu meio que amarrei. Daí, no dia seguinte, quando eu abri o Face, já estava lá a divulgação do Denilson. Então, o Denilson captou e colocou na prática. Foi inspirado, porque um dia antes ali já começou assim, aquela cutucada. Começa a divulgar, não perde tempo. São mensagens de Jesus, a pressa da espiritualidade. E eu e até porque, como eu psicografei, sabe, a gente fica assim meio receosa de já estar ali divulgando o trabalho, e o Denilson foi abençoado. Ele recebeu inspiração e já colocou em prática. Quando não vai de um lado, eles tentam de outro, né? Eles vão dizer, já que a mulher ali não quer, vamos dar um empurrãozinho do Denilson para ver. Aí eu empurrei o Tiago e aí a coisa foi, né? Agora nós chegamos ao final de verdade desse encontro maravilhoso, né? E nós gostaríamos de saber a história do verdadeiro alimento narrado nesse livro. Uma história muito bonita, né? E é a história que vai finalizar aí o nosso programa de hoje. Tinham várias histórias, eu pensei, puxa, cada uma tem a sua peculiaridade, o seu ensinamento, as suas lições, mas eu escolhi uma que vem de encontro ao que a gente respondeu ali na primeira pergunta, tá? Então, eu escolhi o verdadeiro alimento. O nosso amigo Jailson, o nosso amigo André vão colocar uma música de fundo, né? E a gente vai procurar narrar, até para todos terem uma noção de como são mais ou menos as histórias desse livro, né? Então, vamos lá, vamos só aguardar a música aí de início, né? Vou tirar o óculos agora, né? Na orla que contornava o grande lago de Genesaré, nas terras de Cafarnaum, uma pobre mulher, ainda jovem, buscou a orientação de Jesus Nazareno. Estava aflita, perdera o esposo querido, o arrimo do lar, e com a responsabilidade dos filhos pequenos, falou: Mestre, grandes são as informações que correm por essas terras, sobre os prodígios que sois capaz de realizar. Tendes ofertado aos infelizes as mais sagradas e confortadoras palavras, proporcionando esperança para aqueles que não acreditam mais na vida. Estou aqui, Senhor, na condição de desvalida da sorte e desejo experimentar o fruto da vida abundante que ofertas. Na miséria em que me encontro, junto com os meus, desejo encontrar a fonte sedenta e o alimento que sacia a fome. Jesus contemplou a pobre mulher, tomado de compaixão, e após contemplar por alguns instantes o céu límpido e as águas serenas do Genesaré, perguntou:
Desejas realmente o alimento que sacia? É tudo o que almejo, Senhor, respondeu a desditosa mulher. Então, minha irmã, contempla os céus, agradece pelos teus infortúnios e resigna-te com aquilo que a vida te reservou. Estamos com fome, Senhor, eu e meus filhos. Tenho o alimento que vos saciará para sempre. O estômago dói muitas vezes, mas a fome do espírito ocasiona dores ainda maiores. Tenho o alimento para hoje e sempre. E que alimento seria esse, Senhor? Mais abundante e saciante do que aquele que acalma os nossos estômagos, que gritam de fome? Já não suporto mais ouvir o choro e as interrogações dos meus rebentos. Pois enquanto em nosso lar falta o pão, no lar do nosso vizinho, a fartura e a abundância, preciso socorrer os meus filhos. O pão que eu ofereço, explicou Jesus, é o da vida com Deus. É a união sincera do coração irmanado com Ele que diz: agradeço-vos por tudo, Pai, que seja feita sempre a vossa vontade. A mulher experimentou certa estranheza com as palavras de Jesus. Seu estômago continuava a doer de fome, e os dos seus filhinhos também. Jesus, ouvindo os pensamentos angustiosos da triste mulher, esclareceu: experimenta, minha irmã, a comunhão com Deus. Pede a Ele que te proporcione forças para carregar o teu fardo. E reconhece que a sua vontade é sempre o melhor para todos nós. E Ele, que te escuta amorosamente, com amor, há de te responder. É difícil, Senhor, mas como dizem de vós grandes coisas, e a todos que vos procuram tendes auxiliado, vou fazer um esforço para aplicar os ensinamentos que me trouxestes. Naquele instante, chamaram Jesus para que ele atendesse alguns tristes irmãos de caminhada terrena. Mas o mestre, antes de se afastar, reiterou o seu conselho: entrega-te a Deus sem dúvidas e aceita o alimento que, em nome dele, só eu tenho para saciar a fome. Jesus afastou-se, dirigiu-se ao encontro das pobres criaturas que o aguardavam. Era sempre ao encontro dos infelizes que ele caminhava. A humilde mulher retornou ao lar com as mãos vazias, mas desejosa de exercitar os ensinamentos de Jesus. Caminhava contemplando os céus, refletia na importância da submissão a Deus, e tanto se entregou a esses pensamentos que esqueceu a fome.
e não mais experimentou a dor que dilacerava o seu estômago. Continuou caminhando, sentindo agora nova fortaleza em seu espírito. Quando chegou ao lar, experimentou ligeira tristeza ao lembrar dos filhos que choravam de fome. Mas quando entrou na miserável casa, esguarnecida de tudo, o filhinho primogênito correu feliz ao encontro da mãezinha e falou: mamãe, hoje os nossos estômagos não vão doer mais. Uma boa mulher acabou de sair daqui. Ela deseja contratar os vossos serviços. Ela mora em uma casa grande e necessita de alguém que a auxilie. Veja, mamãe, ela até já adiantou parte do vosso salário. Joana, era assim que se chamava a pobre mulher, enxergou uma cesta sobre a mesa, farta de alimentos, daqueles que saciam a fome do estômago, e emocionada, com lágrimas a lhe escorrerem dos olhos, falou: meu filho, saciemos a nossa fome, mas lembremos que a fome do corpo vai retornar. Por isso, oremos a Deus e sejamos fiéis sempre. Façamos sempre a vontade dele, porque ele nos escuta e nos proporciona o verdadeiro alimento de que nossas almas tanto necessitam. E que alimento seria esse, mãe? Que sacia verdadeiramente as nossas almas? Perguntou o menino intrigado. A pobre mulher, recordando as palavras de Jesus, que só naquele instante lograva alcançar o verdadeiro sentido, trouxe o filhinho para o seu regaço amoroso e, osculando-lhe a fronte, respondeu: esse alimento, meu filho, se chama confiança em Deus. E é isso que nós necessitamos para preencher as nossas almas que estão tão vazias, tão desnorteadas nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Jesus poderia ter dado um pão para essa mulher, ou um peixe. Ele estava ali às margens do Genezaré, e é sabido que ele sempre tinha algo para ofertar, mas ele percebeu que essa mulher estava pronta para receber algo mais, que é o alimento espiritual, que sustenta as nossas almas, como disse o Cristo, para hoje e sempre. Quero agradecer pela oportunidade, e estamos aqui num momento agora de pandemia, onde nós estamos assim meio confusos como divulgar esse livro. Se tiverem sugestões, tragam para nós. Já cogitamos aí de uma feira no calçadão, mas precisamos de ideias, porque nós queremos levar em frente essas mensagens do Cristo. E no dia 6 de março, lá em Londras. Muito obrigada pelo convite. Já vamos começar a nos preparar. Perfeitamente. Então, quem tiver alguma sugestão aí, pode estar adicionando a Mauri nas redes sociais, né, no Facebook, agora também no Instagram, que ela com certeza vai
vai ler ali os comentários. E os livros a gente deixou ali nos comentários também os links, mas, pessoal, se jogar no Google Jesus às margens do Genezaré, já encontra ali um monte de site onde pode estar comprando e recebendo em casa, sites, né? exatamente. Então, se vocês quiserem indicar para alguém que mora longe, né? Como a Maureen mesmo falou, repassar essa mensagem para frente. E dia 6 de março, então, para quem mora aqui no Alto Vale, né? E puder estar presencialmente conosco lá na Sociedade de Lontrense, nós vamos fazer um evento bem bonito para divulgar essa obra, e também vocês podem adquirir ela lá fisicamente. Certo, então, né, Mauri? Obrigado mais uma vez, tá, pela tua... Eu é que agradeço pela oportunidade. Obrigado, Tiago, também. Obrigado à nossa equipe, né, o Pablo, o André, o Jailson, que estão aqui na nossa equipe, que estão nos possibilitando estar aqui presente em mais um Evangelho Redivivo interativo. E também obrigado aos nossos colaboradores também, que ajudam a transmitir esse programa, a Web Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a FEC TV, né? Então, e tem outros também, outros que estão compartilhando, né, a Rádio Caminho da Paz, a Quinta Uri, né, de onde nós estamos produzindo esse nosso programa de hoje. E em março, né, Tiago, temos as provações de Jesus no deserto, né? Já poderia nos dizer com quem será? Sim, será no dia 4 de março, então, às 9 da noite, aqui nesse mesmo canal, com a nossa querida Cris Mascarenhas, ela aí que é conhecida nacionalmente pelo projeto do NEP, né, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho da Federação Espírita Brasileira. Então, a gente vai estudar aí sobre Jesus e as provações do deserto, dando continuidade, né, ao estudo sequencial do Evangelho Redivivo segundo Mateus. É a nossa próxima live, então, no dia 4 de março. E no dia 6, presencialmente com a Maureen lá no domingo, em Londres. Aniversário da casa, né? Aniversário de 6 anos da Fraternidade Espírita Chico Xavier, isso mesmo. E agradecer, né, a Maureen por ter disponibilizado esse tempo aqui conosco e ao carinho de todos aí que deixaram os comentários e que nos acompanharam durante essa 1h30 de live aí. Se vocês tiverem alguém para indicar, né, que vocês estourou algum o horário. Ensinamento que vocês queiram repassar e que a Maureen falou tantas coisas bonitas, podem compartilhar essa live para que chegue no coração aí de todas as pessoas, tá bom? Certo, então, tchau, gente. Pessoal, boa noite e até o próximo programa. Muita boa noite para todos. Um bom final de semana. Você acabou de assistir o programa Evangelho Redivivo Interativo, onde Jesus é sempre o caminho, a verdade e a vida.